Aí pessoal, hoje o tema é produção de tilápia em viveiro escavado versus viveiro suspenso, tanque suspenso na verdade. Então, acompanhe até o final que você vai ver qual é a vantagem e desvantagem de um para o outro, tá? Eu citei aqui algumas desvantagens para poder para vocês entenderem quando você for investir, ou então quando você já investiu, você analisar os pós e os contras. E em cima desse pós e os contras, você tem que verificar de fato se o investimento se investe em viveiro escavado ou em tanque suspenso, tá? Eu tenho minha opinião formada sobre esses dois fatores, tá? Eu acredito muito nos dois, não tem os pós e os contras, então eu vou falar deles agora. No final eu digo qual é a minha opinião, tá? Então vamos lá. Primeiramente, pessoal, o viveiro escavado ele precisa de uma área maior para ser implantado do que o tanque suspenso. Então, nesse caso, tanque suspenso ele requer menos áreas, tá? O tanque viveiro escavado ele requer maior área. Então, por isso uma desvantagem. Talvez dependendo do seu aceitar, pode ser que um metro quadrado seja muito caro e não compensa estar implantando um viveiro escavado, assim um viveiro de tanque suspenso, tá? Então por isso essa é a primeira característica, tá? A segunda coisa, o viveiro escavado, pessoal, ele demanda de muita água. Geralmente você, às vezes um poço de 10 metros cúbicos por hora não compensa, não investir em viveiro escavado. Então tem que ter um rio, ou uma lagoa, ou um açude, ou mesmo um poço com uma vazão acima de 100 metros cúbicos por hora. Aí sim compensa, tá? Então você tem que ter área e muita água. Já o tanque elevado, não, você tem que ter baixa vazão de água para fazer. Ele abaixa vai ser uma vez e você faz a renovação de água ali muito pouca e faz a recirculação. Aí você tem essa questão de menos águas e produz mais com menos água. Viveiro escavado produz menos com mais água, tá? Agora aqui aí chega uma vantagem por viveiro escavado. Eu não preciso de ter tanto cuidado com a qualidade de água, tendo qualidade uma fonte de água de qualidade. Então já o tanque suspenso é muito mais análise de água do que do viveiro escavado, é muito mais cuidado, porque qualquer variação em um parâmetro eu posso perder todo o meu investimento. Então aí já começa a ficar um pouco mais arriscado. Então tanque suspenso ele já tem isso, você tem que ter muito cuidado com a qualidade de água. O viveiro escavado ele já é uma coisa que precisa menos ter cuidado. Não estou dizendo que não precisa, ele é menos cuidadoso do que o outro, tá bom? Outra coisa, a taxa de crescimento, pessoal, se você alguma pessoa disser que no tanque suspenso a taxa de crescimento é maior do que a taxa de crescimento de quem cria viveiro escavado, é mentira. Quem produz em viveiro escavado e produz na capacidade de suporte, o crescimento do peixe ele cresce bem mais rápido do que no tanque suspenso. Então, às vezes, o tanque suspenso ele tem a taxa de crescimento menor. É tão tal que a conversão alimentar do tanque suspenso ele é 1.6, 1.7, 1.8, chega até 2, dependendo do seu manejo, tá? E no viveiro escavado é 1.3, no máximo 1.5, tá? Então por isso você tem essa vantagem do viveiro escavado, tá bom? Contra essa taxa de crescimento reduzida do tanque suspenso. Trabalho. Pessoal, o viveiro escavado dá muito mais trabalho na hora da despesca do que o tanque suspenso. Então, na hora da despesca é muito mais fácil você despescar o tanque suspenso do que o viveiro escavado. Então, por isso é uma vantagem ganha nesse caso. O viveiro escavado tem essa vantagem enorme aí de muito pouco trabalho, muito pouco mão de obra, não pega tanto, trabalho é menos onoroso, tá? Agora aqui entra a parte bem séria, econômica. Risco econômico. Para quem produz em tanques elevados, o risco econômico é bem maior, porque você vai estar investindo muito dinheiro em um pequeno espaço, enquanto você investe pouco dinheiro em espaço maior no viveiro escavado. O seu risco econômico, a margem de lucro do viveiro escavado é bem maior do que a margem de lucro do tanque suspenso, tá bom? E tem alguns cuidados que eu vou dizer lá no final, quais os cuidados que você tem que ter relacionado a essa parte financeira econômica do seu projeto, tá? Tem que ter isso em mente. Menor investimento, o viveiro escavado é menor investimento por metro quadrado, enquanto o tanque suspenso é maior investimento por metro quadrado. Porque a produção de um viveiro
viveiro suspenso, ele é condensado apenas ali em torno de 1.000 metros quadrados, 2.000 metros, 3.000 metros quadrados. Enquanto o viveiro escavado não, ele é distribuído aí em hectares, entendeu? Então por isso fica bem mais barato produzir por metro quadrado do que produzir no metro quadrado de tanque suspenso, tá bom? Aí entra a questão, o tanque escavado tem menor produtividade. O tanque escavado chega aí a casa dos 5 kg no máximo, menor ali, meio quilo. Já um tanque suspenso você consegue produzir de 70, 50, 30 kg por metro cúbico, tá? Que é praticamente 1 metro quadrado. Então por isso você tem a maior produtividade. Isso também é a consequência que gera também a menor taxa de crescimento, porque você tem muito peixe por metro quadrado e no viveiro escavado não, você tem muito pouco peixe por metro quadrado, correto? Então por isso você tem uma maior produtividade no tanque suspenso e menor produtividade no tanque escavado, tá? Outra coisa, menor demanda de mão de obra, tá? De mão de obra especializada. O tanque escavado ele dá para funcionar ele com menos mão de obra especializada do que já o tanque suspenso. Não, você precisa de uma boa mão de obra especializada, uma pessoa de fato que entenda, que está disposto ali a aprender, mas precisa desse detalhe. Você precisa de uma pessoa de mão de obra especializada para lhe acompanhar, tá certo? Então você tem essas características importantes. Agora, do meu ponto de vista, do lado, se eu for dizer, Gustavo, tu vai investir agora, eu procuraria investir em viveiro escavado, por causa da margem de lucro, do menos risco, tá? Eu investiria em viveiro escavado. Investiria um pouco em viveiro suspenso? Sim. Então é tão tal que todas as propriedades que eu faço, geralmente eu faço mesclado, faço um sistema misto. O que é o sistema misto? Parte da produção eu faço em viveiro suspenso, que é... O que é que acontece? Eu boto da seguinte forma, eu boto na fase de berçário, viveiro suspenso, na fase de engorda, viveiro escavado. Então eu uso os dois, entendeu? Por quê? Porque os dois trabalhando junto é bem mais rentável para mim. Sem contar que eu tenho segurança no tanque de suspenso, tenho uma maior facilidade de trabalho com peixe pequeno, tá? Não tenho muito trabalho. E no viveiro escavado eu vou ter o que? Um pouco eu estou produzindo aqui 10, 15 kg por metro cúbico na densidade de alevino, e lá no viveiro escavado ele vai para 1 kg. Então ele tem um espaço muito maior, então ele dá um crescimento rápido. Então é a estratégia que eu uso, estratégia de misto, berçário de viveiro suspenso e engorda de viveiro de engorda, engorda de viveiro de escavado, tá? Então o meu ponto de vista use os dois mistos, é excelente, é dos melhores sistemas que eu já vi, tá bom? Pessoal, esse é o vídeo, deixe seu comentário, deixe seu like e até o próximo vídeo desse canal. Valeu!